Aos 80 anos, Björn Ulvaeus viveu uma vida com a qual a maioria apenas podia sonhar. Fama global, música intemporal e um legado consolidado como uma das forças motrizes por detrás do ABBA. No entanto, por detrás do brilho e dos estádios lotados, havia uma história de amor que se desenrolou diante do mundo. Durante décadas, os fãs especularam sobre a verdade por detrás do seu casamento com a colega de banda Agnetha Fältskog, a mulher cuja voz carregava a dor de The Winner Takes It All. A canção era mesmo sobre o divórcio deles. Havia um vencedor na sua dolorosa separação? Durante anos, Björn manteve as suas respostas em segredo. Mas agora conta-nos como se sente, oferecendo palavras sinceras sobre a sua relação passada, a música que o definiu e o custo do amor perdido no brilho da fama. Das raízes em pequenas cidades à beira do estrelato, quando as pessoas pensam nos ABBA, imaginam frequentemente macacões de lantejoulas, luzes brilhantes e êxitos no topo das tabelas. No entanto, muito antes de Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog serem arrebatados pela fama global, ou abraçados um ao outro, eram simplesmente dois jovens suecos de origem humilde, unidos por um amor insaciável pela música. Björn Christian Ulvaeus nasceu a 25 de abril de 1945 em Gotemburgo, na Suécia, numa família comum da classe trabalhadora. Quando era menino, era fascinado pelas canções folclóricas que ecoavam nas rádios suecas e nas reuniões familiares. Começou a tocar guitarra na adolescência, aprendendo acordes e melodias, e cedo descobriu seu talento para compor. As suas primeiras influências foram artistas de rock and roll americanos como Elvis Presley e Chuck Berry, mas combinou-as com as tradições folclóricas escandinavas, dando à sua música um toque único. Em 1961, ainda adolescente, Björn formou uma banda de skiffle com amigos, que logo evoluiu para os Hootenanny Singers, um grupo folk que ganhou popularidade na Suécia. Em meados da década de 1960, assinaram com a editora Polar Music, sob a orientação de Stig Anderson, um homem que viria a desempenhar um papel central no sucesso dos ABBA. O talento de Björn para compor letras cativantes e tocantes distinguia-o e, aos 20 e poucos anos, já se consolidava como uma figura em ascensão no panorama musical sueco. Por toda a Suécia, outra estrela estava a ser moldada pelo destino. Agnetha Åsa Fältskog nasceu a 5 de abril de 1950, em Jönköping, uma pequena cidade industrial no sul da Suécia. Ao contrário da educação rural de Björn, a infância de Agnetha foi marcada pela criatividade em casa. O seu pai escreveu peças ligeiras para grupos de teatro amador locais, enquanto a sua mãe incentivava o talento natural da filha para a representação. Desde muito jovem que Agnetha demonstrou uma profunda ligação com a música. Aos 6 anos, compôs a sua primeira canção, Två små troll, Dois Pequenos Trolls, e aos 8 já tinha aulas de piano. Na adolescência, atuou com uma banda de dança local chamada The Cambers, onde a sua voz estridente rapidamente a destacava. Com apenas 17 anos, Agnetha conseguiu um contrato discográfico com a Kupol Records. Em 1968, o seu single de estreia, Jag var så kär, alcançou o primeiro lugar nas tabelas suecas. A sua ascensão consolidou-a como uma sensação pop em ascensão na Suécia, adorada pela sua entrega emocional e charme de rapariga comum. Ao longo do final da década de 1960, lançou uma série de álbuns a solo, construindo uma reputação não só como cantora, mas também como compositora, um feito raro para as jovens mulheres na indústria musical naquela época. E, em breve, a sua voz tornar-se-ia conhecida em todo o mundo graças ao encontro com um homem que tinha mudado não só a sua carreira, mas toda a sua vida, os anos dourados dos ABBA e a sua história de amor perfeita. Quando Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog finalmente se cruzaram, foi como se as duas estrelas mais brilhantes da Suécia estivessem destinadas a encontrar-se. O ano era 1969, e a cena musical sueca era pequena, mas próspera. Björn, já uma figura em ascensão com os Hootenanny Singers, colaborava mais frequentemente com Benny Andersson, dos Hepstars. Agnetha, por sua vez, estava a destacar-se como uma das cantoras a solo mais promissoras do país. Foi durante a gravação de um especial televisivo que os seus mundos se chocaram. Para Björn, Agnetha era mais do que apenas mais uma cantora talentosa. Estava radiante, com uma voz que levava o público às lágrimas. Agnetha, por outro lado, admirava a inteligência musical de Björn, a sua sagacidade e o seu espírito calmo, mas ambicioso.
O que começou como admiração profissional rapidamente se transformou em algo mais profundo. Em poucos meses, o casal tornou-se inseparável. Em julho de 1971, apenas 2 anos depois de se terem conhecido, Björn e Agneta casaram-se numa cerimônia romântica na cidade de Värum, no sul da Suécia. Pouco tempo depois, deram à luz a sua primeira filha, Linda, em 1973, consolidando a sua imagem de casal perfeito. Mas a sua história não se resumia a um romance pessoal. Refletia-se diretamente na música. Em 1972, Björn e Agneta, juntamente com Benny Andersson e a sua companheira Annie Frid Lyngstad, formaram o grupo que em breve se tornaria o ABBA. A química entre eles era palpável tanto dentro como fora do palco. O público pôde sentir a autenticidade da ligação entre eles quando Agneta cantou uma letra escrita por Björn. As canções de saudade, alegria e paixão foram intensificadas, pois não eram apenas palavras, eram ecos de uma relação real. Em meados da década de 1970, os ABBA tinham conquistado o mundo. O sucesso chegou com Waterloo, no Festival Eurovisão da Canção de 1974. Uma apresentação brilhante e cheia de energia que cativou o imaginário da Europa. Por detrás das lantejoulas e das melodias contagiantes, os fãs viram 2 jovens casais apaixonados, a viver um conto de fadas de música e romance. Para Björn e Agneta, a fama ampliou a sua história de amor. As revistas aclamavam-nos como o casal de ouro da Suécia, e as suas fotografias adornavam paredes por toda a Europa, Reino Unido e mais além. Em Palka, a voz de Agneta emanava uma pureza e vulnerabilidade que pareciam espelhar a sua relação com Björn. Fora do palco, apareciam como parceiros solidários, criando uma família enquanto navegavam no turbilhão da fama global. Músicas como SOS e Dancing Queen carregavam a exuberância do amor jovem, enquanto as suas atuações refletiam a proximidade que partilhavam. Durante estes anos dourados, Björn e Agneta personificaram o sonho. Não eram apenas companheiros de banda, mas também amantes, pais e colaboradores cuja química ajudou a impulsionar os ABBA para patamares estratosféricos. Para os fãs, o casamento simbolizava o coração da banda, a prova de que o amor pode alimentar a arte e que a música pode captar a essência de uma relação no seu momento mais apaixonado. Durante anos, a história de amor de Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog pareceu inabalável. Tinham o charme, os filhos e a música que os uniam. Mas, por detrás da fachada brilhante da fama internacional, o seu casamento estava sob tensão, e as fissuras começavam a aparecer. Apesar do profundo amor que partilhavam, Agneta e Björn eram ainda 2 pessoas muito diferentes, e as suas personalidades por vezes chocavam. Agneta era, por natureza, uma pessoa profundamente emotiva e sensível. Ela prosperava com a proximidade, a segurança e a tranquilidade. Como artista, ela transbordava a sua vulnerabilidade na sua música. Mas na sua vida privada, isso traduzia-se frequentemente num anseio por conforto. Björn, por outro lado, era prático, ambicioso e, por vezes, controlador. Tinha uma mente afiada para estruturar, não só na composição, mas também na vida. O que os tornava tão magnéticos em palco, a abertura dela aliada à disciplina dele. Começou a criar tensão em casa. As digressões e a fama só aumentaram a distância, com os ABBA a tornarem-se uma das maiores bandas do mundo. As vidas de Björn e Agneta foram consumidas por intermináveis ensaios, entrevistas e viagens. A agenda exaustiva deixava pouco espaço para a privacidade, muito menos para cuidar de uma jovem família. Agneta, já propensa à ansiedade, viu-se a lutar contra a separação dos filhos, Linda e Christian. Passou a ter terrores noturnos e ataques de pânico, confessando que por vezes se sentia presa entre os seus deveres de mãe e as suas obrigações como estrela. A sua possessividade também se tornou um desafio. Ela ansiava por mais atenção por parte de Björn, numa altura em que ele estava cada vez mais absorvido pelo trabalho e, segundo alguns, emocionalmente distante. Para Björn, que prezava a independência e o controlo, a necessidade constante de proximidade de Agneta podia ser sufocante. Atacava com frequência as tentativas dela para o conquistar, chegando mesmo a apelidá-la de doente à frente dos 2 colegas de banda. Simplesmente não conseguia compreender que a necessidade dela de o manter por perto vinha do amor e da ansiedade, e não do controlo. Para Agneta, o seu distanciamento era como uma rejeição. Nenhum dos 2 conseguia preencher a lacuna, e as suas tentativas terminavam frequentemente em mal-entendidos. A fama só aprofundava a ferida.
Em palco, representavam o papel do casal de ouro na perfeição. Surrender, harmonizando-se e olhando-se no momento certo. Fora do palco, o seu relacionamento estava a deteriorar-se sob o peso das expectativas. Os fãs viam-nos como intocáveis, a própria imagem de um conto de fadas pop. Mas dentro dos quartos de hotel e dos autocarros de digressão, as discussões e os silêncios substituíram o afeto. A pressão de conciliar a carreira com a vida familiar acirrou ainda mais as tensões. Agneta admitiu uma vez o quão doloroso foi deixar os filhos para trás, enquanto os ABBA viajavam pelo mundo. Enquanto Björn parecia mais capaz de compartimentar os seus papéis de pai. Marido e artista. O desequilíbrio de necessidades. O anseio dela por conforto e estabilidade. A procura dele por controle e produtividade tornaram-se cada vez mais evidentes. Estes sinais de alerta não explodiram de uma só vez. Em vez disso, foram se desintegrando lentamente, quase imperceptivelmente, até que a base do seu casamento deixou de ser sólida. Amigos e colegas começaram a notar uma mudança na dinâmica. Uma certa frieza que não existia antes. Músicas que antes carregavam o brilho do amor jovem começaram a assumir tons mais sombrios e introspectivos. No final da década de 1970, as fissuras sob a superfície eram impossíveis de ignorar. Aquilo que antes fora a maior força dos ABBA, a autenticidade do laço entre Björn e Agneta, estava agora a desfazer-se em tempo real, e a música em breve carregaria as cicatrizes daquela desilusão amorosa. O inverno leva tudo. No final da década de 1970, a distância entre Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog tornara-se intransponível. Anos de digressão. A pressão de criar os filhos sob os holofotes e as suas necessidades desfasadas tinham corroído silenciosamente o casamento que antes parecia um conto de fadas. No início de 1979, o casal anunciou a separação, causando choque entre os fãs que os idolatravam como o par perfeito. Um ano depois, o divórcio foi finalizado. Os ABBA continuaram, mas o coração da banda estava partido em dois. Para Björn, a separação foi devastadora. Embora tenha tomado a iniciativa, o impacto emocional foi inegável. Homem de ordem e disciplina, recorreu à única saída que melhor conhecia: compor. Na nevoa das noites sem dormir e das reflexões regadas a whisky, Björn sentou-se uma noite e, em menos de uma hora, despejou a mágoa no papel. O resultado foi The Winter Takes It All, uma canção que captou a dor crua e sem filtros do amor perdido. O que tornou a canção extraordinária não foi apenas a letra, dolorosamente honesta e direta, mas a decisão de quem a cantaria. Björn entregou as palavras da sua desilusão amorosa a Agneta, a mesma mulher de quem acabara de se separar. A escolha chocou até os mais próximos da banda, mas foi também um golpe de gênio. A voz cristalina de Agneta, impregnada da sua própria tristeza, deu à música uma autenticidade que nenhuma outra cantora poderia ter proporcionado. Gravar a faixa foi emocionalmente extenuante. Agneta admitiu mais tarde que entrar na cabine foi como reviver o término em tempo real. Cada nota carregava o peso da sua própria angústia, mesmo enquanto dava voz às palavras de Björn. Para o público, soou menos a uma performance e mais a uma confissão. Muitos ouvintes assumiram que a música era autobiográfica no sentido mais literal, que era a própria Agneta a falar através da letra. E de muitas maneiras, era quando The Winter Takes It All foi lançado em 1980. Rapidamente se tornou um dos êxitos mais icônicos dos ABBA. A sua melodia sublime e as suas letras austeras tocaram milhões de pessoas que já tinham passado por momentos de desilusão. Mas para Björn e Agneta, era algo mais. Um monumento público ao colapso do seu casamento, imortalizado em 4 minutos de música. A ironia era cruel. No auge do seu desespero pessoal, os ABBA tinham criado uma das suas obras-primas mais duradouras. Em palco, enquanto Agneta cantava os versos "Diz-me, ela beija como eu costumava beijar-te", com Björn parado a poucos metros de distância. A tensão era palpável. Os fãs estavam paralisados, divididos entre a beleza da música e a tragédia que a alimentava. Estaria ela a pensar em Lena Kellerho, a mulher com quem Björn namorava e com quem eventualmente viria a casar? Considerava-se a perdedora neste cenário? Ou os fãs estavam apenas a projetar rumores sobre eles? As respostas a estas perguntas foram elusivas durante muito tempo, muito depois de os ABBA terem terminado as digressões. Mas The Winter Takes It All não foi apenas um single de sucesso. Tornou-se um símbolo da fragilidade do amor.
dos custos ocultos da fama e da forma como a música pode transformar a dor pessoal em arte universal. Para Björn e Agneta, foi ao mesmo tempo uma ferida e uma bomba, uma recordação assombrosa do casamento que perderam e do legado a que nunca conseguiram escapar. Quando o casal de contos de fadas dos ABBA se separou, os seus caminhos não podiam ter sido mais diferentes. Para Björn Ulvaeus, os anos após o divórcio decorreram com relativa estabilidade. Em 1981, apenas um ano após a separação, voltou a casar. A sua segunda mulher, a jornalista musical Lena Kelleher, trouxe uma sensação de calma e equilíbrio que contrastava com a turbulência do seu primeiro casamento. Juntos, construíram uma família, criaram 2 filhas e permaneceram parceiros durante mais de 4 décadas, até a sua separação silenciosa em 2022. Ao longo destes anos, a centelha criativa de Björn nunca diminuiu. Continuou a compor canções, frequentemente com Benny Andersson, contribuindo para musicais como Chess e Mais Tarde. Para o fenômeno global Mamma Mia. Embora o casamento com Agneta tenha terminado em desilusão, Björn parecia continuar com boa saúde mental, canalizando a sua energia para o trabalho e mantendo uma vida privada estável. Para Agneta Fältskog, a vida depois de Björn revelou-se muito mais complicada. Os anos que se seguiram ao divórcio foram marcados por perdas, vulnerabilidade e afastamento. A princípio, seguiu uma carreira a solo, gravando álbuns que destacavam a sua voz angelical fora do som dos ABBA. Mas a fama nunca a alcançou confortavelmente. O escrutínio implacável, somado à pressão de criar os filhos em grande parte sozinha, pesava sobre ela. Uma tragédia abateu-se sobre ela na década de 1990, quando perdeu os pais num curto espaço de tempo, aprofundando a sua sensação de isolamento. A sua vida pessoal era frequentemente turbulenta. As relações que prometiam felicidade terminavam por vezes em decepção ou escândalo. Um caso particularmente problemático terminou com um homem a persegui-la alegadamente, alimentando histórias sensacionalistas sobre uma mulher presa à fama e à vulnerabilidade. Seguiram-se lutas contra a ansiedade e crises de reclusão, levando os mídia a rotulá-la de garbo da pop, uma estrela relutante que se afastou dos holofotes por longos períodos. Os fãs, ao observarem estas 2 vidas divergentes, acabavam muitas vezes por cair numa narrativa familiar. Björn como o vencedor, procurando a estabilidade e o sucesso, e Agneta como a perdedora, lutando sob o peso das glórias passadas e das dores pessoais. No entanto, esta abordagem simplifica demasiado a verdade. Apesar das dificuldades, Agneta também demonstrou resiliência. Os seus raros regressos à música, como o aclamado álbum A Solo in My Coloring Book, de 2004, e a sua posterior reunião com os ABBA para o The Voyage Project, revelaram uma artista cujo talento e espírito ainda ressoam poderosamente. Mesmo assim, o contraste continua a ser impressionante. Björn tornou-se a personificação da ordem, do controlo e da longevidade. Um homem que parecia recompor-se após um coração partido. A jornada de Agneta, por outro lado, refletia a fragilidade emocional que os fãs sempre vislumbraram na sua voz. Sensível, profundamente humana, por vezes fragmentada, mas sempre capaz de comover os outros. Juntas, as suas vidas pós-divórcio reforçam a mitologia do vencedor que leva tudo. Até hoje, os fãs debatem se Björn foi realmente o vencedor e Agneta a derrotada. Talvez a verdade mais complexa seja que ambos carregavam cicatrizes, mas cada um escolheu uma forma diferente de viver com elas. Reflexão de Björn aos 80 anos. Ao completar 80 anos, Björn Ulvaeus pareceu revelar um novo tipo de franqueza. Durante décadas, dominou a arte de desviar educadamente o assunto sempre que surgia o tema "O vencedor leva tudo". Críticas, jornalistas e fãs pressionavam-no com a mesma pergunta. Seria mesmo sobre o seu divórcio de Agneta Fältskog? Repetidamente. Insistiu que não era autobiográfico, que era simplesmente uma história escrita em forma de canção. No entanto, o mundo nunca acreditou nele. A dor era demasiado aguda, os detalhes demasiado específicos, e a narrativa de Agneta demasiado crua para que a narrativa parecesse inventada. Agora, com a idade e a perspectiva, Björn admite o que antes parecia impossível de dizer. Em entrevistas recentes, reconheceu que a música nasceu da sua própria tristeza, escrita a altas horas da noite, num ímpeto de emoção. Lembra-se de estar sentado com um copo de uísque, com as letras e as melodias a saírem-lhe numa única sessão de embriaguez. Claro que era sobre nós. Admite finalmente. Não poderia ter escrito de outra forma.
A admissão é impressionante não só pela honestidade, mas pela demora na chegada. A sua franqueza aos 80 anos reflete mais do que a verdade de um compositor. Revela um homem em busca do seu passado. Björn falou de arrependimentos. Não no sentido de desejar que o seu casamento tivesse sobrevivido, mas reconhecendo o impacto emocional que isso causou em Agneta e nos seus filhos. Admite que a sua necessidade de ordem e controle deixava muitas vezes pouco espaço para as ansiedades de Agneta, o seu anseio por segurança ou as suas lutas com as exigências implacáveis da fama. Olhando para trás, reconhece como a combinação volátil de estrelato global e fragilidade pessoal ampliou cada falha na sua relação. Quando questionado sobre a vez em que a chamou de doente, respondeu: "Errei ao atacá-la daquela maneira à frente dos outros." Mas ela estava doente. Tinha pesadelos todos os dias que passava longe das crianças. Ela estava a atirar todo aquele medo e frustração contra mim. E eu só via estes sentimentos como algo sufocante e controlador, em vez de um pedido de ajuda. No entanto, as suas reflexões não carregam amargura. Em vez disso, há uma ternura silenciosa quando ele fala desses anos. Björn descreve o seu tempo com Agneta como extraordinário. Uma parceria que não só moldou a sua vida, como também definiu uma era na música. Credita a relação de ambos, tanto as alegrias como os desencontros, por conferir às músicas do ABBA uma profundidade que ressoou muito para além das pistas de dança. Sem a sua história de amor, Sujea, a banda talvez nunca tivesse captado a autenticidade emocional que tornou a sua música intemporal. A sua admissão é mais do que uma confissão pessoal. É um presente para os fãs que acompanham a história há décadas. Ao finalmente reconhecer a verdade por detrás do vencedor leva tudo, Björn oferece um desfecho para si próprio, para Agneta e para os milhões que ouviram a sua própria dor naquela música. O que começou por ser uma angústia pessoal, com o tempo, tornou-se um hino universal. E agora, com a idade e a honestidade, o homem que a escreveu aceita que a arte e a vida por detrás dela sempre foram inseparáveis. Suspeitas dos fãs confirmadas. Durante mais de 4 décadas, os fãs debateram se O Vencedor Leva Tudo era realmente a história de Björn e Agneta musicada. A letra era demasiado crua. A prestação de Agneta, demasiado emotiva para ser mera ficção. Embora Björn tenha insistido durante anos que a música não era autobiográfica, o público nunca acreditou totalmente nele. Agora, aos 80 anos, a sua admissão confirmou aquilo que muitos já suspeitavam há muito tempo. A música nasceu de facto das cinzas do seu casamento, e as cicatrizes dessa ruptura nunca desapareceram completamente. A entrega de Agneta foi sempre evidente. Perante milhões de pessoas, ela despejou a sua própria angústia na música, fazendo com que cada verso soasse como uma confissão. Os fãs viram-na como uma ferida aberta disfarçada de música pop, um momento em que a mágoa íntima se tornou arte pública. A confirmação de Björn décadas mais tarde apenas aprofunda esta interpretação, transformando a música numa espécie de cápsula do tempo do capítulo mais doloroso do grupo. A sua franqueza hoje importa não só para a história dos ABBA, mas também para aqueles que os amavam. Ao reconhecer a verdade, Björn oferece uma espécie de encerramento para si próprio, para Agneta e para os fãs que investiram tão profundamente na sua história. Ela reformula o legado dos ABBA, lembrando-nos que o poder da sua música não vinha apenas de melodias cativantes, mas da experiência vivida. Finalmente, o mistério é resolvido. O vencedor, de facto, levou tudo. O que acha da relação do Björn com a Agneta? Sempre achou que aquela música era sobre o divórcio deles ou nunca tinha feito essa ligação? Deixe a sua opinião na seção de comentários embaixo. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.